Obrigado, presidente. Boa tarde, vereadores. Cumprimento a secretária Beth em nome de todos os secretários da Prefeitura. Cumprimento o senhor prefeito, mais uma vez, e mais uma prestação de contas. Prefeito, as minhas perguntas não são novidades. Eu vou me ater a perguntas que eu já fiz, inclusive, nas prestações de contas anteriores, principalmente em relação aos empréstimos que a Prefeitura está tomando, que essa Câmara deu uma carta branca para a Prefeitura, confiando na administração. Eu, inclusive, fui um dos vereadores que aprovei aqui, inclusive sem ter o plano detalhado das obras. Eu cobrei, mas não tive. Dei essa carta branca para a Prefeitura em 2017 para o financiamento do Finisa de 189 milhões de reais. No primeiro detalhamento do contrato, tinham obras de infraestrutura e de saneamento, como reza o contrato. Nós ficamos muito felizes com esse detalhamento. Construção da CEMEI Rubem Verflutti, Jardim Camburi, conclusão da CEMEI Teodoro Faé, recuperação da malha asfáltica, está com recurso destinado, construção da Irmã Jacinta, foi falado aqui, estava no primeiro detalhamento do Finisa, construção da CEMEI Geisa Militão e por aí outras obras de investimento importantes para a cidade. Depois foi feito um outro detalhamento, uma substituição desse detalhamento no contrato, onde foram incluídas detalhamentos mais genéricos, subjetivos. E a partir daí, a gente começou a identificar que o cronograma de desembolso dos cinco desembolsos de 37, alguma coisa, quase 38 milhões, apenas o primeiro tinha sido depositado e demorou 16 meses do primeiro depósito, que foi março do ano passado, até agora, mês passado, para se gastar o primeiro recurso, sendo que o quinto já era para ter sido desembolsado no mês 4 de 2019. Então a gente verificou, inclusive, que tiveram gastos como aquisição de tenda 3x3, aquisição de esteira, aquisição de brinquedos, descaracterizando o que essa Câmara entendia por certo, pelo menos esse vereador, de se gastar com investimentos estruturantes para a cidade. Então, eu gostaria de saber do senhor o que aconteceu para a gente ter internamente na Prefeitura, para demorar, para se gastar a primeira parcela, 16 meses, sendo que já era para ter recebido o último desembolso no mês 4 de 2019. Essa é uma preocupação que a gente tem, porque a gente quer que esse dinheiro seja investido na cidade, principalmente aqui na malha asfáltica, que são 70 e poucos milhões desse recurso para se fazer a recuperação da malha asfáltica. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é em relação ao BID, que eu questionei o senhor sobre o BID. 2017, fiz a mesma pergunta em 2018. 2017, a prestação de contas foi dia 30 de 3 de 2017, faltava, eu fiz a pergunta sobre o financiamento dos 100 milhões de dólares do BID, nas 400 milhões de reais, aonde eles seriam investidos, inclusive fiz pedido de informação e não tive essa resposta até hoje, da onde esse recurso vai ser investido. O senhor falou que faltava autorização do empréstimo para o BID, ia ser votada, quando foi votada em 2016, teve uma dificuldade na Câmara, depois da eleição em 2016, o senhor conseguiu a aprovação na Câmara, e se tudo corresse bem, abre aspas, 2018 a cidade começaria a usar os recursos pontualmente em cada das ações. 2018 eu voltei a fazer o mesmo questionamento em relação ao BID, no dia 21 de 2 de 2018. E a resposta foi também um pouco genérica, e ela falou apenas de números, né? Mas não disse onde seria gasto o dinheiro, como seria gasto o dinheiro e o que seria gasto com esse recurso. Apenas que em relação aos empréstimos, estava ainda em fase de planejamento. O senhor falou que estava em fase de planejamento, sem definição, aguardando a definição de uma equipe do BID vir aqui para poder elencar esses investimentos. Então eu faço novamente a pergunta. O senhor deu uma notícia muito importante aqui, que já está para ser publicado no Diário Oficial da União, a aprovação do recurso. Eu gostaria de saber se esses valores já estão planejados, item a item, aonde vai ser investido esse recurso, ou se vai acontecer como no Finisa. Os recursos que estavam planilhados foram alterados, modificados, e a gente vai ficar sem saber aonde realmente vai ser investido. E a construção da Escola Jacinta, está falando aqui que estava no primeiro planejamento do Finisa.
O senhor falou que estava com recurso federal do governo anterior, que paralisou devido à mudança de governo Bolsonaro. Então, eu gostaria de saber se esse planejamento do recurso do BID já está pontualmente definido para poder nos informar. E por último, peço 30 segundos, presidente, para concluir, em relação à questão da previdência do município. Nós perdemos, o senhor falou aqui, a gente sabe que a cidade perdeu a capacidade de investimento. Nós tivemos aí em 2016 apenas 6,7% de investimento, sendo 3% de empréstimo. Depois, em 2017, 3,7% de investimento, sendo 1,5% de empréstimo. 2018, 5,8% de investimento na cidade, do orçamento, 4% de empréstimo. E para esse ano a previsão é de 9,8% em investimento, sendo 7,1% em empréstimo. Então nós estamos com uma dificuldade no município de se investir na cidade com recursos próprios, né? Isso demonstra os números, o senhor falou isso, não deixa de falar isso nos seus discursos. E nós estamos aí com os recursos dos investimentos para gastar. Nós tivemos agora, por exemplo, para resolver a questão dos fiscais, um aumento de 40% a 80% no salário dos fiscais. Aí uma preocupação que me vem. Nós estamos com uma discussão na Previdência Nacional, que não incluiu os municípios ainda, e esses fiscais, a grande maioria, dos 450, são pessoas com 20, 25 anos de prefeitura. Com esse aumento no salário de 40% a 80%, nós podemos correr o risco da maioria se aposentar e ir para a Previdência, onde nós tivemos um aporte esse ano no orçamento de 160 milhões de déficit da Previdência. Existe um planejamento da Prefeitura para a saúde financeira da Previdência? O que a Prefeitura está pensando, estudando em relação a isso, com essa preocupação, que é uma preocupação nacional? Obrigado pela tolerância, presidente. São esses 3 questionamentos. Depois eu vou fazer as perguntas do Facebook, que já passei inclusive para o senhor prefeito. Vereador Mazinho, muito obrigado pelas perguntas, todas muito bem feitas. Eu queria aqui responder o seguinte: as prefeituras do Brasil inteiro não têm mais capacidade de investimento. Então, quando o senhor falar da Prefeitura de Vitória, não fale da Prefeitura de Vitória, fale do cenário nacional. Eu sei, mas eu preciso de falar isso porque dá a impressão de que tem alguma coisa errada com a Prefeitura. Não, tem alguma coisa muito certa com a Prefeitura de Vitória, porque ela consegue fazer investimentos. Nós temos 500 prefeituras no ano de 2017, que chegaram à beira da falência e 150 que decretaram falência. Eu sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. O nosso secretário de Fazenda é da diretoria da Secretaria de Fazenda. Então a gente acompanha isso de perto. Há uma destruição na capacidade de investimento das prefeituras no Brasil. A reforma tributária, ela é tão importante para as prefeituras quanto a previdenciária. Vai ter que parar de drenar dinheiro dos municípios para Brasília, que não voltam. Eles vão para lá e não voltam. Os municípios recebem cada vez mais obrigações e cada vez menos recursos. Então, não tem nada errado com os investimentos da Prefeitura. Vossa Excelência colocou aqui os investimentos crescendo. E lá atrás, quando nós contratamos o Finisa e contratamos o BID, a gente sabia que com recursos próprios não ia ser capaz de investir na cidade na velocidade que ela estava. Sendo que no ano de 2015 e 2016, nós praticamente não conseguimos investir na cidade montantes importantes. E cada 2 anos, 1 ano que você tem de falta de investimento, a cidade vai perdendo, os seus equipamentos vão perdendo a capacidade de funcionar. Então, essa é a questão do investimento, está aí. A nossa Previdência tem que ser cuidada, mas ela tem uma situação melhor do que as outras previdências. Nós temos legislações que foram passadas, eu não sei se Tatiana está aqui. Pois é, nós precisamos de talvez ligar para a Tatiana para dar alguns detalhes, mas o Henrique, não sei se o Henrique pode ajudar. A nossa Previdência tem legislação que foi feita e que fez com que o peso do impacto da Previdência em Vitória não fosse tão prejudicial quanto outros lugares. Quero dizer, isso não foi feito na minha gestão, para daqui a pouco dizer que eu estou autoelogiando, não é isso não. O município de Vitória tem uma história de seriedade com recursos. A equipe técnica da Prefeitura de Vitória na área de Fazenda é a mesma há 30 anos. Nós temos aqui, por exemplo, o Erickson, que está aqui conosco, que dá palestra no Brasil inteiro, é uma referência. Então essas pessoas vêm guiando a Prefeitura para que ela possa, nos momentos difíceis, sobreviver. Então a nossa Previdência aguarda a decisão dos impactos da decisão nacional, aguarda a reforma que o governo do Estado do Espírito Santo terá que fazer para que a gente possa se encaixar ali e se movimentar também.
sobre o Finisa, o BID e recursos próprios. Vamos supor que na sua casa você tenha uma lata de moedas na cozinha, uma lata de moedas na sala e uma lata de moedas no quarto. Para comprar alguma coisa, importa de onde você está tirando esse dinheiro? Não importa. Nós temos o BID, o Finisa e os recursos próprios. A legislação do Finisa, ela é precisa. Ela é precisa. Nós temos aqui, ó, a Caixa autoriza investimentos não apenas em saneamento e infraestrutura. Ela também autoriza investimentos de aquisição. As tendas que Vossa Excelência fala, disse tenda, dá a impressão de que a gente levou gente para a praia e botou tenda. As tendas são um projeto de praia acessível, de inclusão e acessibilidade. Está no escopo do Finisa. Então o projeto do Finisa, que foi aprovado aqui na Câmara com voto maciço, tem tudo isso. É só ler, está tudo lá. A Prefeitura de Vitória já está no segundo desembolso. É natural que no início do processo você tenha mais dificuldade. Tem licitação, tem prestação de contas, mas nós fizemos a prestação de contas da primeira parcela, elogiada pela Caixa Econômica. Já veio a segunda. E a segunda vai ser muito mais rápido que a terceira, quarta e quinta. Nós estamos cuidando disso, até porque esses recursos são todos auditados. Antes da Câmara de Vereadores nos fiscalizar, nós temos Tribunal de Contas da União, nós temos Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Então, não tem como não fazer exatamente aquilo que prevê. E sobre o BID é fruto de um estudo de pesquisa que foi feito durante 3 anos em Vitória. Gerou um documento. Não tem nada mais auditado do que esses empréstimos do BID. Nós somos obrigados a usar o recurso dentro do escopo do BID. Agora, nada nos impede de mexer com os recursos para que a gente preste serviço e faça obra para a população. Vossa Excelência falou que eu vim aqui e disse que provavelmente em 2018 os recursos do BID já estariam em conta. Os recursos do BID dependiam de aprovação do Senado. Houve afastamento de um presidente e o outro ficou imobilizado, o Senado não funcionou. Nós tivemos agora, no início do ano, um esforço do senador Marcos Duval, que pegou o processo embaixo do braço e já nos primeiros meses aprovou. Então, assim, o que depende da Prefeitura nós estamos fazendo. Agora, eu não posso prever, no início de 2018, que ia cair um presidente e o outro ia ficar paralisado com denúncias. O detalhamento está no escopo do documento, que é público, é só o senhor requerer, o BID entrega, a Prefeitura entrega, só que nós estamos para assinar o contrato não foi assinado, precisa de ter um pouco mais de calma, não ficar tão ansioso. Quando o contrato for assinado, ele começa a ser detalhado. Agora, fique tranquilo, o senhor disse assim, nós demos carta branca. Vocês não deram carta branca nenhuma, vocês deram a votação num processo extremamente auditado e documentado. E se a Prefeitura não fizer, não é a Câmara que vai achar ruim, não. É nós que vamos incorrer em crime administrativo. Então, está tudo indo bem, está tudo indo ótimo. Eu queria aqui dizer o seguinte, nós estamos tendo um aporte de recursos que vai ser muito importante para o futuro prefeito. E a cidade tem capacidade de pagamento. A melhor coisa nas finanças de Vitória é que ela não tem mais empréstimo. Vou citar uma coisa para Vossa Excelência que não estava aqui. Prefeito, nós conseguimos, terminando, nós conseguimos, peço mais 30 segundos, o vereador pediu mais 30 segundos, estou pedindo mais 30 segundos. Nós conseguimos renegociar uma dívida de administrações passada, de 80 milhões, se eu não me engano, foi para 10, 12. Então, assim, endividamentos, além da gente não fazer endividamentos que a gente não pode pagar, a gente resolveu o endividamento que fizeram e a nossa equipe de fazenda, que é maravilhosa. Ao prefeito cabe liderar, dá o ok, mas a equipe é maravilhosa. Então, vereador Mazinho, eu queria tranquilizar a Vossa Excelência e dizer o seguinte, é importante que Vossa Excelência acompanhe de perto a execução desses processos. Nem se a Prefeitura quisesse, a Prefeitura poderia esconder dados, isso está publicado em portais de transparência. A Caixa Econômica tem tudo isso, prestação de contas. O BID nós vamos assinar nos próximos dias, vai vir também transparente, publicado, nós não temos nem como esconder, está tudo ali. E a gente está cuidando disso assim, com muito carinho, porque, volto a dizer, esses dois programas estão dando, Vossa Excelência leu aí, a capacidade de investimento que nós não teríamos. Como que Vitória pode investir? Prefeito, por favor, só conclui porque já passou... Pois não, desculpa. Como que Vitória pode investir se ela perdeu
na sua receita o equivalente a um ano inteiro em 4 anos e ainda continua perdendo com o fim do Fundap. Então, a gente teve que buscar outras fontes. Mas em 3 minutos. Não sei se eu vou conseguir ler as perguntas. Só dizer, prefeito, primeiro que os 3 potes têm diferença sim, porque um pote é recurso próprio e os outros são recursos de empréstimo que tem juros e correção. Então são dinheiros diferentes. Então, na minha opinião, recurso de empréstimo tem que ser gasto com necessidade para o município de infraestrutura, não com tenda 3x3. Então essa é a minha opinião particular e tem uma diferença gritante entre recurso de empréstimo, onde se paga juros e correção, e recurso próprio, que é o que você tem que administrar e gerenciar. A gente não pode depender de empréstimo para gerenciar uma prefeitura. E eu conheço as prefeituras também de todos os municípios de Vitória, inclusive os orçamentos. Vila Velha tem um orçamento de 1 bilhão com 460 mil habitantes. Vitória tem um orçamento de 1 bilhão 800 esse ano, com 355 mil habitantes. Então tem uma diferença, uma saúde financeira muito melhor. Vila Velha, comprei Vila Velha, tem 150, quase 120 mil habitantes a mais. E tem um orçamento de quase metade do orçamento a menos. Então são essas diferenças. Eu entendo que, dependente de Tribunal de Contas, Ministério Público, a minha função como vereador é fiscalizar. É isso que eu vou fazer, eu vou fiscalizar item por item, independente da fiscalização do Tribunal de Contas, de Ministério Público, porque a minha função prioritária aqui é fiscalizar o Executivo, então vou continuar fazendo como eu bem venho fazendo, espero estar fazendo. E vou fazer algumas perguntas agora, já passei para o senhor com antecedência, porque são várias perguntas. Eu sei que o senhor não deve conseguir responder nos 3 minutos, mas puder responder algumas, são perguntas de internautas que participaram das nossas redes sociais. Então, quanto será recapeado o asfalto de Vitória, quanto será respeitada a Guarda Municipal e a Lei Federal 13.022, perguntas sobre a sincronia dos semáforos de Vitória, são perguntas dos eleitores, das pessoas do dia a dia. Haverá algum projeto em prol de LGBT após a decisão do STF sobre discriminação? Por que o sistema de processo eletrônico de licenciamento no município não está funcionando? Vai conseguir iniciar as obras das pistas da Praça do Cauê nesse mandato? Quanto custará para a cidade o extermínio determinado de vagas de estacionamento? Por qual motivo não instalaram rotativo em Santa Lúcia e ainda exterminaram 300 vagas? Para onde foi o dinheiro dos rotativos ou para onde vai? Quanto temos? Quanto custou a ciclovia de Santa Lúcia? Por que não houve conversa com a população? Quanto ao centro de Vitória quando o centro de Vitória será alvo de investimento? Quanto temos para investir no centro? Pergunta sobre a contenção dos gastos com horários reduzidos no Palácio. Quanto se gasta com publicidade em termos de redes sociais, em tempos de redes sociais que pode ser reduzido? Quero saber se sobre a ata de registro de preço de iluminação, quantos carros comissionados o prefeito mantém e onde estão alocados os mesmos. Em se tratando de gestão compartilhada, a utilização desses recursos foi planejada junto com o município, os munícipes, na verdade, com base naquilo que realmente é importante para a cidade. Gostaria de saber por que as creches de Vitória não funcionam na integral e ainda com férias, fica muito difícil para a mulher que trabalha fora. E a última pergunta, em relação... Gostaria de saber sobre o efetivo cumprimento do decreto 16.531, que cria o polo gastronômico da Praia do Canto. Aqui é um grande problema, prefeito, em relação à fiscalização dos ambulantes no polo gastronômico. Então, são essas perguntas dos internautas, o senhor fica à vontade. Eu escrevi na íntegra o que eles mandaram, escrevi para o senhor aí, o que você puder responder, fique à vontade do tempo. Obrigado. Só essas perguntas mesmo, vereador? Vou dar até amanhã cedo para o prefeito responder. Bom, o próprio vereador disse aqui que eu posso responder aquelas que eu consegui. Então eu vou usar meu tempo para responder. Quando acabar meu tempo, as demais a gente manda a resposta posteriormente. Primeiro o seguinte, quando Vossa Excelência fala tenda 3x3, quem está nos assistindo pela televisão, vou voltar a insistir porque isso é importante. Política, vereador, é feita de símbolos. Não, olha só, eu estou há 30 anos nisso. Então, Vossa Excelência é muito esperto, já trabalha com símbolos. Então, Vossa Excelência mete um carimbo de que nós estamos comprando tenda 3x3. Aí eu vou falar de novo que trata-se de um projeto de acessibilidade para pessoas com deficiência física que nunca puderam antes ir à praia. Nunca. Vossa Excelência vai à praia todo final de semana. Elas nunca puderam ir à praia. Então, eu tenho orgulho de usar a verba do Finisa para dar a essas pessoas a oportunidade, porque está dentro do escopo do Finisa. Ok?
A questão de fazer com dinheiro próprio, a gente faz muita coisa com dinheiro próprio. Nós vamos fazer com todos os dinheiros. Sobre os dinheiros serem a mesma coisa, são a mesma coisa. Os juros e correção voltam com ações de economia, com ações de troca de recursos de uma fase para outra, economizando alguma coisa. No total da gestão nós avançamos, melhorando as finanças. Então, são a mesma coisa. Vossa Excelência um dia vai ser gestor de executivo. O senhor vai ver que o que a pessoa pensa quando nunca foi gestor é completamente diferente do momento que entra na gestão. Ordenador de despesa de uma prefeitura grande como Vitória. Outra coisa, Vila Velha não tem a característica de Vitória. Vila Velha não tem a rede de escolas que Vitória tem. Vila Velha não tem o tamanho das unidades de saúde, o número de unidades de saúde que Vitória tem. Vila Velha não tem o número de servidores que Vitória tem. Então, assim, comparar duas cidades completamente diferentes é extremamente temerário, porque não leva a nada. Chega à conclusão, você compara uma maçã com uma laranja e você chega à conclusão de uma pera, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, só peço ao vereador para que não fale junto comigo, vereador. Eu ouvi atentamente, Vossa Excelência está falando junto comigo o tempo todo. Não há necessidade disso. Eu estou esclarecendo. Vereador, ali diz o seguinte: quando o questionador está falando, todos têm que ficar quietos. Eu estou respondendo a Vossa Excelência. Vossa Excelência falou de Tenda, falou de Vila Velha e Vitória. Vossa Excelência está querendo meter um carimbo na administração de descuido com finanças. Eu não posso permitir. Eu sei como é que é isso, eu não posso permitir. Depois edita o que você está falando aqui, bota na internet, sai falando fake news. Eu sei como é que isso funciona. Então eu tenho que ser claro. As verbas estão auditadas, previstas no contrato, que Vossa Excelência votou em 5 situações diferentes. Já deu tempo de ler detalhadamente. Nas comissões, na urgência e nos 2 turnos. 5 votações, eu tenho a data, inclusive, da votação de Vossa Excelência. Já deu tempo de ler tudo. Então, lendo, finiza, lendo os contratos, Vossa Excelência tem todos os dados.